estamos falando, né, debaixo desse tema, lutando para obter progresso em sua vida, isso é uma pergunta, e saiba como ele vem. Vou pegar só um gancho aí da semana passada, nós falamos sobre uma parábola, alguém se lembra qual foi? Não, semana passada, né, retrasada, da semente, do semeador, né? Então uma semente caiu, a primeira no pé do caminho, e o que aconteceu com aquela semente? Os pássaros vieram e comeram. E aqui Jesus comparou essa semente, na parábola, o que é a semente? Palavra de Deus, né? O solo é o nosso coração, tá bom. E o que ele comparou, aqui Jesus comparou essa pessoa, né, esse solo, esse coração, que aquela semente que caiu e a ave tomou. O inimigo rouba, mas ele recebeu aquela palavra, a palavra não guardou, não é ligou, não entendeu. Guarda essa palavra, não entendeu, né? Então ali, vamos dizer assim, a possibilidade daquela semente dar frutos não depende da semente, não depende de quem leva a semente, depende do coração, né? Então se o coração entende, aí ele recebe benefício. Se ele não entende, não recebe benefício. Guarda isso que no final a gente volta. Muito bem. Contar uma historinha a princípio, antes de fazer perguntas a vocês. Fala sobre os sofistas. Quem que eram os sofistas? No século V a.C., na Grécia, existiam sábios que andavam pelas cidades para ensinar as pessoas a retórica, ou seja, a oratória, a argumentação, a persuasão. Então esses sábios, eles tinham o objetivo de ensinar pessoas a persuadirem outras pessoas, né? Com argumentos, com métodos. E isso acabou, embora seja a origem, né, uma coisa boa de você ser capacitado em alguma coisa, em oratória, mas eles eram tão especialistas que eles faziam com que as pessoas convencessem outras de qualquer coisa, né? Mesmo com bases falsas. Então isso criou depois na filosofia uma série de protestos contra isso, porque eles não tinham compromisso com a verdade. Eles tinham compromisso com alguma argumentação. Então, se alguém fosse vender geladeira para esquimó, ele ensinava o sujeito num bom discurso para vender geladeira para esquimó. Mas não é o que o esquimó precisa, não precisa de uma geladeira. Muito bem. Dessa história que eu contei a vocês, que surgiram essas pessoas, surgiu a palavra sofisma. Eu já coloquei aqui a definição, que significa raciocínio falso. O sofisma, ele é o raciocínio não legítimo. Você começa, talvez, uma discussão em cima de um raciocínio falso. Quer um exemplo clássico disso? Quanto tempo você dorme ao dia? Por dia. Qual que é o recomendado? 8 horas. 8 horas é um terço de um dia, tá certo? Então, se um terço do tempo você passa dormindo, o outro terço você passa trabalhando, né? Qual que é a jornada? 8 horas por dia. Então você passa um terço do ano trabalhando. Quantos dias tem o ano? Um terço de 365, vai, 120, né? Então você trabalha 120. A gente tem 11 feriados, 120 tira 11, 109. Quantos sábados e domingos a gente tem no ano? 52, multiplicado por 2, 104. 109 menos 104, então sobra 5 dias úteis para você trabalhar durante o ano. Tá certo isso? Você sabe que está errado, mas você não entendeu o ponto. Quando eu falei que você só trabalha um terço do ano, é um sofisma, é um raciocínio falso. Você dorme um terço do dia, você trabalha um terço do dia, mas você não trabalha um terço do ano. Então, o sofisma, ele é um raciocínio falso, ele tem fundamento, ele é bacana, ele tem lógica, mas é falso. Por que eu estou falando de sofisma? Porque nós somos moldados na vida com vários sofismas, com vários raciocínios falsos. E se a gente monta uma verdade em cima, não é verdade, mas se a gente monta a nossa vida em cima desses sofismas, a gente pode estar num terreno perigoso, porque eu me baseei num raciocínio que já a origem dele é falso. E por que eu estou falando desse tal de sofisma agora? Olha só o que a Bíblia diz nesse texto.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está chamando alguma coisa aqui de fortalezas e que as armas espirituais, elas têm como objetivo destruir essas fortalezas. Mas ele fala o que é fortaleza no verso seguinte: destruindo os sofismas, né? Os pensamentos falsos. Então a gente cria, na verdade, na nossa mente, castelos, né? Fortalezas sobre um fundamento falso. Então, infelizmente, você pode se deparar com alguém que está sofrendo síndrome do pânico. Você pode estar do lado dessa pessoa. Essa pessoa está apavorada e você não está. Porque ela está pensando coisas que não são a realidade da vida, né? Ela está com medo extremo de alguma coisa, que vai cair um raio na cabeça dela, mas isso não é uma verdade, né? É um raciocínio falso. Então, sim, todo mundo aqui tem algum tipo de fortaleza na cabeça montado, tem algum tipo de raciocínio falso onde você talvez balize as suas ações, as suas reações, seus sentimentos, a sua opinião com relação aos outros. Davi, ele fala no Salmo, acho que é 116, que ele diz em dado momento que ele achava que todo homem era mentira. Aí ele diz assim, aí eu entrei no templo e entendi. Então, Davi, ele tinha um sofisma. Ele achava que ninguém prestava. Todo homem era mentira. Você não pode confiar em ninguém. Às vezes a gente fala isso, não fala? Não dá para confiar em ninguém, né? E às vezes as pessoas pautam a vida em cima de um sofisma desse. Mas o próprio Davi, ele soube que ele estava errado. Então, é importante a gente identificar o que é raciocínio falso na vida da gente e mitigar isso. Tem antídoto, tem remédio para mitigar aquilo que é falso. Porque pode ser que isso influencie o seu estilo de vida. E você tem uma vida ruim que podia ser melhor, porque você baseou no raciocínio falso. Onde eu quero chegar? Me ajuda aí. O que significa para você arrependimento? O que envolve o arrependimento? Qual o sentimento que gira em torno do arrependimento? O que você acha? Tristeza? Angústia? Que mais? O que para você é arrependimento? Quando você fala para alguém, você precisa se arrepender, ou quando você olha para o espelho e fala assim, você precisa se arrepender, o que tem que a pessoa fazer, o que você tem que fazer? Sentir vergonha? Que mais? O que vocês acham que é arrependimento? Eu não estou concordando nem discordando, eu quero ouvi-los. Deixar o erro. Arrependimento, deixar o erro. Que mais? O que vocês acham que seja arrependimento? A Bíblia fala de arrependimento, hein? Então é importante saber o que é arrependimento. Eu vou começar de trás para diante. O arrependimento, ele é o antídoto, ele é o remédio contra sofisma. O que é sofisma mesmo? Raciocínio falso. Ele é bacana, faz sentido. Nossa, eu trabalho só 5 dias no ano. Onde está o erro aí? Então, o arrependimento, eu vou começar pelo fim, é importante a gente aprender o que é, porque ele é o antídoto para você não acasalar, para você não abrigar um raciocínio falso. Então, a avó de vocês, eu não sei, a minha dizia o seguinte, você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça, você pode impedir que ele faça um ninho. Então, o ninho é a fortaleza, você deixou tanto aquilo, você se envolveu tanto com aquilo, que ele fez um ninho. Então, arrependimento, né, na linguagem bíblica do Novo Testamento, ela significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, na linguagem do Novo Testamento, da Bíblia, quando fala arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependimento, não está falando de tristeza, não está falando de remorso. Remorso é uma outra coisa. Quer ver um exemplo clássico? Judas, ele teve remorso ou ele se arrependeu? Remorso. Por que eu sei disso? Qual foi a consequência do sentimento dele? Ele foi fazer o quê depois que ele viu o que tinha feito? Ele se matou, ele deu cabo da vida dele. Pedro teve remorso ou arrependimento? Ele foi se matar, ele zerou a vida dele, foi para o mosteiro. Não! Ele entendeu que Jesus foi lá e curou ele pessoalmente e ele passou a ser um grande pregador. Mudou a mentalidade que ele tinha. Ele dependia muito do amor dele por Jesus e viu que não funcionava. Ele entendeu que ele tinha que depender do amor de Jesus por ele, né? Mas vamos lá. O arrependimento é uma mudança de mente ou de mentalidade. Ou seja, você pensava de um jeito, agora você mudou a sua maneira de pensar naquilo. Você conhecia de uma maneira, agora você conhece de outra. Você tinha talvez um juízo ou um preconceito de alguém, aí você conversa com esse alguém e fala assim, olha, mudou
minha mente com relação a essa pessoa. Ela não era aquilo que eu pensava ou que me falaram. É uma mudança. Pô, vou na sorveteria, eu quero um sorvete de chocolate. Mas eu cheguei lá preparado para o sorvete de chocolate. Mas eu vi de baunilha e estava achando tão bom, eu mudei a minha mente. Eu não quero mais chocolate, eu quero de baunilha. Você vai encontrar na Bíblia alguns momentos que fala que Deus se arrependeu. Deus não ficou triste, não teve remorso. Deus, ele projetou alguma coisa e fez diferente. Porque ele pode. Né? Então ele projetou uma condenação, mas houve o pedido e ele tirou a condenação. Então, quando você tem um raciocínio falso, o que é necessário é mudar a sua mente a respeito daquele raciocínio falso. Porque pode ser que você tenha uma vida ruim se você permanecer com aquele raciocínio falso. Então a mudança de mente, ela destrói a fortaleza. Vamos pegar a mulher adúltera, flagrada no adultério, levaram na frente de Jesus. Ela podia ser apedrejada já pelos fariseus que pegaram ela, mas eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Ela podia ser condenada na frente de Jesus. Jesus tinha autoridade para mandar que ela fosse apedrejada. Aquele podia ser o último momento da vida dela. Né? Aí Jesus fez aquilo que vocês lembram. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Saiu todo mundo. Mulher, cadê aqueles que te condenam? Falei assim, não está nem aqui. Falei, agora eu vou te acertar uma pedrada na cabeça. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Uau! Quem que é esse Jesus? Ela podia ter ouvido falar de Jesus, que era um rabi bacana e tal, mas não, agora ele superou tudo. Mudou a mente. Filho pródigo. Estou com fome, vou voltar para casa, ver se meu pai me aceita e me dá comida. O pai faz toda aquela recepção. Você acha que ele não mudou a mente com relação ao pai dele? Ele achava que o pai nem ia receber, o pai devolveu tudo para ele.